Prezados compatriotas, honra e um prazer recebermos aqui o professor Diego Curcio, né? Ele que é professor do Instituto Federal do Maranhão. Ele conversará com a gente aqui sobre a importância da língua portuguesa para a construção do Brasil e para a manutenção da unidade nacional. Esse é um tema importantíssimo, né? Porque a língua é um dos principais componentes do patrimônio imaterial de um povo, né? A língua é um dos principais marcadores de identidade de uma nação. A construção simbólica da nação, a representação de sociedade, a representação coletiva feita por uma nação se faz, sobretudo, através da língua, né? Então, a língua portuguesa tem um papel importantíssimo na história e no presente do Brasil, um papel que engloba praticamente todas as dimensões da existência social do Brasil, porque tudo no Brasil é comunicado pela língua portuguesa, né? Então, nós, de certa forma, pertencemos à língua portuguesa, né? A língua portuguesa nos absorve, né? Nós entendemos o mundo, nós vemos o mundo, nós interpretamos o mundo, nós comunicamos o mundo a partir da língua portuguesa. Então, ela constitui os símbolos que nos caracterizam enquanto povo, né? E nós entendemos a língua não apenas como um fenômeno linguístico, meramente, né? Como um fenômeno isolado, mas como um fenômeno social e um fenômeno político também, né? Já dizia Policarpo Quaresma, né, grande personagem de Lima Barreto, que a autonomia política, a soberania política de um país passa pela soberania linguística desse país, né? Ou seja, o país ele precisa ter a sua própria língua para se afirmar como país independente, para ele ter uma visão própria de mundo, né? Porque quando um povo usa a língua de outro, a língua de um país cuja história não é a sua, cujo compartilhamento simbólico não é o seu, esse povo está pensando, está se comunicando com os símbolos de outro país, né? Ele não está pensando, não está falando, não está se expressando de forma soberana, né? Então a gente vê muito isso pela substituição gradativa da língua portuguesa, né, dos vocábulos da língua portuguesa por outros estrangeiros. Isso é um colonialismo interno, é um colonialismo por dentro do próprio país. E é um colonialismo profundo, porque é um colonialismo na forma de pensar, na forma de sentir, na forma de representar. Enfim, é um colonialismo na base da estrutura do país, na base da estrutura psicossocial do país. Por isso que é tão importante a soberania linguística, né? Para que um país possa pensar nos seus próprios termos, para que um país possa se representar nos seus próprios termos. Não precise utilizar os termos e as representações de outro país, porque quando ele usa os termos e as representações de outro país, ele já está se autossubstituindo, né? Ele está abrindo mão da sua autenticidade, da sua originalidade para se ver, se pensar e se expressar a partir da língua de um povo dominador, de um povo imperialista, né? Daí a importância da gente reconhecer a língua portuguesa não apenas como nosso idioma, mas como o veículo pelo qual a brasilidade se manifesta, né? O meio pelo qual a brasilidade se exerce, né? Materialmente e imaterialmente também, tanto no plano físico quanto no plano simbólico, e nós sabemos que um não existe sem o outro, né? Não existe o plano físico sem o plano simbólico, né? Então, se a gente não souber defender o nosso patrimônio imaterial, a nossa língua, a nossa cultura, os nossos símbolos, nós não poderemos defender a Petrobras, nós não poderemos defender o pré-sal, nós não poderemos defender a Amazônia, nós não poderemos defender a nossa economia, o nosso território, né? Uma coisa está ligada à outra. Aliás, não à toa, né, que o governo Fernando Henrique Cardoso queria trocar o nome da Petrobras para Petrobrax, né?
Justamente, ou seja, olha a importância linguística aí, né? Eles queriam fazer um imperialismo pela língua, né? Substituindo o marcador da brasilidade da empresa, que é o sufixo Braz, né? Trocar isso pelo Brax, né? X é o símbolo do dinheiro, ou seja, internacionalizar o nome da Petrobras, desbrasilizar o nome da Petrobras. O que, de certa forma, já foi feito quando, no mesmo governo Fernando Henrique, se tirou o acento agudo do Braz, da Petrobras, né? Porque eu não conheço muito bem essas regras, precisaria estudar de novo, mas até onde eu sei, as oxítonas terminadas em as levam o acento agudo, né? Isso é uma Virou característica Petrobras, né? senão ficaria Petrobras, né? O que é Petrobras? Né? As pessoas conhecem a empresa como Petrobras. O nome, a sonoridade, o som Petrobras, que é manifesto pela forma de escrita com acento agudo, o som Petrobras é que remete as pessoas à campanha do petróleo é nossa, a campanha de uma estatal de petróleo para garantir a soberania do país. Petrobras não significa absolutamente nada. Petrobras é apenas um nome feio pra caramba, né? Que não remete a nenhuma simbologia, né? Então, para vocês verem que os entreguistas, os inimigos do país, eles reconhecem a importância da língua para um país. E por isso que eles querem destruir a língua também. Né? Aliás, eles querem destruir a língua junto com aquilo que a língua representa. E nós precisamos defender o conjunto, né? Tanto a língua quanto aquilo que ela representa. E nós não poderemos fazer isso sem tratar a coisa como uma totalidade, sem ver as coisas interrelacionadas em seu conjunto. Daí a importância da língua portuguesa e essa importância que o professor Diego irá nos explicar com mais detalhes hoje. Né? Com a palavra, Diego. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você pelo convite, para que a gente possa tratar desse tema que é tão importante, que é tão central para todas aquelas pessoas, todos os nossos cidadãos que carregam no peito esse amor e essa paixão pelo seu próprio país e esse comprometimento com a construção e com a manutenção da unidade do Brasil. Esse debate ele se torna ainda mais importante porque, de um modo geral, tanto no cenário político quanto no cenário acadêmico, a gente tem uma espécie de uma censura tácita, a gente tem uma espécie de um apagamento do tema da língua na sua inter-relação com o tema da construção nacional. Isso se deve fundamentalmente, pelo que eu posso perceber dentro do meio acadêmico e pelo que eu leio também em relação ao nosso cenário político atual, isso acontece por conta dessa hegemonia liberal / neoliberal que a gente tem tanto dentro da nossa academia quanto dentro do nosso cenário, da nossa arena política contemporânea. Se você pega, por exemplo, o neoliberalismo de extrema esquerda, digamos assim, que é o identitarismo. Para o identitarismo, fundamentalmente, a língua ela é basicamente uma cristalização de todas as, entre aspas, opressões que existem na sociedade e que são tão comentadas, tão debatidas pela teoria e pela literatura identitária. E aí eles se baseiam para fazer essa interpretação da língua justamente em certas filigranas, em certas presenças na nossa língua que, supostamente, à luz da interpretação que eles fazem, seriam indicativos de um racismo estrutural na nossa língua, ou então de um machismo, de um patriarcalismo estrutural na nossa língua. Por exemplo, existe uma concepção identitária de que o fato de a nossa língua remeter superficialmente, historicamente, a alguns termos do período escravagista no Brasil, isso seria um indicativo de que a nossa língua é racista, o que é uma concepção idiota, absurda, não faz o menor sentido. Da mesma forma, o fato de a língua ela não dar conta de todas as possibilidades de expressão identitária desses grupos que, por exemplo, o grupo LGBT. A última vez que eu tomei contato, por exemplo, com a sigla LGBT, já tinha umas 10 letras lá contidas, e tinha número, tinha símbolo, tinha tudo incluído. E como é que você quer que a língua ela dê conta de todas essas possibilidades de expressão de gênero e de sexo que vão variando quase que semanalmente? Agora, por exemplo, a gente tem uma moda dentro do meio identitário que é a moda da transespécie, do transgênero. Então, daqui a pouco a gente vai ter que integrar na língua portuguesa códigos de expressão dos animais, porque já tem gente se identificando como cachorro, como hipopótamo. Então, daqui a pouco a gente vai ter que integrar a língua portuguesa latido, rosnado.
Então, você percebe a loucura dessa concepção? Isso são os identitários. A gente tem também uma corrente neoliberal, tanto na academia quanto no nosso cenário político, que é o neoliberalismo com alguns matizes sociais, alguns chamam de neoliberalismo uspiano, como quer que você queira chamar. Para esses, a língua é um problema e é algo a ser combatido, especialmente na sua inter-relação com a construção do país, porque a língua, como você muito bem falou, e você até citou o nosso grande Lima Barreto, para poder exemplificar o seu exemplo, a língua é um produto não apenas linguístico, não apenas semântico, mas ela é fundamentalmente um produto político, porque a língua ela é o encontro de um conjunto de dialetos que são falados dentro de um território, mais ou menos compreensíveis, e que são unificados por um dialeto que serve como norma culta da língua. E esse dialeto ele serve como grande pilar de unificação de todos os dialetos que estão presentes na língua. Então, a norma culta do nosso português é o que permite, por exemplo, que eu aqui no Maranhão consiga me comunicar com alguém do Rio Grande do Sul e a gente consiga se entender. É por conta da gramática, é por conta da norma culta da língua que esse fenômeno, que não acontece com outras espécies de animais, acontece conosco, seres humanos. Então, no caso dos neoliberais de esquerda, essa esquerda uspiana, existe um antagonismo fundamental em relação à língua como um todo, justamente porque, pelo fato da língua ser uma imposição política e a concepção política deles partirem do pressuposto de que qualquer movimento político, qualquer imposição política, qualquer medida política que preze o coletivo em detrimento de certas liberdades pontuais e individuais é um ato de fascismo, é um ato de autoritarismo e por aí vai. Isso no campo da esquerda. Estou tratando do debate linguístico no campo da esquerda. E no campo da direita é basicamente a mesma coisa. A gente tem uma corrente neoliberal orgânica que se pauta fundamentalmente pelas ideias do Friedrich Hayek, que diz que tudo aquilo que o Estado faz é fundamentalmente um passo na direção da servidão. Portanto, se o Estado ele é o fiador da existência da língua, então, obviamente, a língua ela é um caminho, ela é um instrumento que levará essas pessoas à servidão. Novamente, é uma concepção louca, translocada. Eu me pergunto, por exemplo, já tive em situações de debater com... Isso no meio acadêmico, inclusive, com alguns desses neoliberais que defendem esse tipo de perspectiva, e eu cheguei e perguntei para um, por exemplo, então quer dizer que se tiver acontecendo um acidente e o corpo de bombeiros vier resgatar uma pessoa, é o Estado agindo. Então, é o Estado que está privando essa pessoa da liberdade dela morrer? Não faz o menor sentido. Só que eles incorporam isso para a questão do debate da linguagem. E, por fim, nós temos o neoliberalismo de extrema-direita, ou então o liberalismo autoritário que se faz presente contemporaneamente com essa excrescência, Olavo de Carvalho, enfim, isso que a gente vê por aí pela internet. Eles, apesar de se auto-jactarem, de se auto-arrogarem o estatuto de protetores da língua, fundamentalmente fazem a mesma coisa que as demais correntes políticas fazem. Porque eles, primeiro, classificam a língua portuguesa como uma sublíngua, como uma língua inferior, e logo em seguida dizem que ela é apenas um instrumento de transmissão de ideologias comunistas. Então, a nossa língua, a nossa literatura como um todo, ela é julgada simplesmente como se fosse um panfleto, uma filipeta comunista para poder formar de forma distorcida a cabeça das nossas crianças. Inclusive, saindo agora do mainstream, para usar um termo imperialista, e indo para o nosso gueto de pessoas que têm um compromisso nacionalista com o país, mesmo no nosso gueto, mesmo nesse nosso espaço de luta, também existe um certo desinteresse em relação à questão da linguagem, pelos motivos que você abordou no início da sua fala, Felipe. Porque são tantos os ataques que a gente recebe quase que diuturnamente desse governo atual e dos governos anteriores em relação à estrutura material da nossa nação, a nossa malha industrial, em relação às nossas empresas públicas, né, que perfazem a subjetividade do Estado, a sua capacidade de agir na sociedade. Então, são tantos ataques que esse elemento imaterial ele acaba ficando um pouco, como é que eu posso dizer, apagado, acaba ficando um pouco oculto por trás de toda essa violência que a gente recebe no âmbito material. Porém, isso é um problema, como você muito bem destacou. Apesar de
a indústria nacional, de as empresas nacionais serem fundamentais na constituição de uma nação, a essência de uma nação ela é composta por esses elementos imateriais, que são fundamentalmente imateriais, que foram descritos, e eu percebo que você já teve a oportunidade de ler pelas palavras que você utiliza, foram muito bem descritos pelos teóricos alemães que produziram uma literatura sobre a Constituição Nacional na virada do século XVIII para o século XIX. O Hegel, o Schelling, o Heidegger, inclusive o próprio Richard Wagner também, que produziu uma produção mais estética e menos intelectual. E, fundamentalmente, esses teóricos, eles desenvolveram os pilares imateriais e culturais do que é uma nação. Aqui no Brasil, a gente também teve um grande intelectual, não sei se alguém já teve a oportunidade de ler a obra dele, o Luiz da Câmara Cascudo, que desenvolveu também uma vastíssima literatura em que ele fez quase uma sociologia do folclore nacional, tentando justamente apontar, assinalar esses elementos simbólicos, culturais, que são constitutivos da nacionalidade brasileira. Tem um livro muito interessante do Câmara Cascudo, só abrindo um parênteses aqui, em que ele fala sobre a culinária brasileira. E aí ele percorre a culinária do Nordeste, e ele faz uma interpretação muito interessante daquela ideia do Sérgio Buarque de Holanda sobre o brasileiro como um homem cordial. E ele diz justamente que essa cordialidade do brasileiro, ela advém do fenômeno da fartura, que todas as sociedades que são erigidas, que são construídas sob a égide da fartura, do excesso, da opulência de alimento, elas formam pessoas que são, nas palavras do Câmara Cascudo, que são pessoas amansadas, que são pessoas menos violentas, são pessoas mais gentis e mais cordiais. Então, isso é um exemplo de como um elemento cultural, um elemento imaterial, é absolutamente fundamental para a constituição desse arcabouço simbólico que é a base de uma nação. De todos esses elementos imateriais, o mais importante é a linguagem, pelo menos na minha concepção. E eu tenho, por exemplo, ao meu lado, com esse tipo de pensamento, o próprio Hegel e o próprio Schelling. E por que eu acredito, por que eu imputo que a linguagem é o elemento mais importante nessa construção imaterial, nesse coração, nessa essência da nacionalidade, no nosso caso, da nacionalidade brasileira? Primeiro, porque a língua, como diria o crítico literário von Claus, ela é a carne de toda a nossa subjetividade, de toda a nossa personalidade. É através da nossa língua materna, da nossa língua primeira, que a gente constrói toda a essência daquilo que a gente é. Os nossos pensamentos, os nossos afetos, as nossas ideias, as nossas convicções, a nossa experiência primeira no mundo. Tudo isso é construído a partir da nossa experiência com a linguagem materna. Além disso, a nossa língua, a língua portuguesa do Brasil, ela comporta em si todo o acervo das experiências que foram vividas no Brasil. Tudo aquilo que há no nosso país está representado na nossa língua. Nossa fauna está representada na nossa língua. Nossos rios estão representados na nossa língua. Nossa culinária está representada na nossa língua. Todos os nossos modos de ser estão representados na nossa língua. Então, todo o horizonte de experiências do brasileiro ao longo da história, de formação do nosso país, está representado na nossa língua. E, fundamentalmente, a língua é esse elemento constitutivo da nacionalidade. Só tomar uma água aqui rapidinho. Porque ela é o símbolo maior, ela é a síntese perfeita da nossa unidade política. Porque, como eu falei, a língua só existe por conta da ação politicamente orientada de um grupo ou de uma trajetória de correntes políticas que escolhem, que têm a decisão política de estabelecer uma língua una, uma língua unificadora de todos os dialetos que existem dentro de uma nação. De todos os dialetos são falados por um povo. Então, a existência hoje da língua portuguesa do Brasil, ela é o maior símbolo, é o maior escudo, é o maior emblema de que no passado houve pessoas que dedicaram a sua vida e dedicaram a sua ação política na construção desse país. Porque não houvesse esse trabalho, não houvesse esse esforço, a língua portuguesa do Brasil ela não existiria. Essa língua que está permitindo a nossa comunicação. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Quintas. Se você não quiser, eu já vou partir logo para a apresentaçãozinha aqui que eu preparei.
Excelente introdução do tema, concordo plenamente. Você citou muito bem os dois grupos principais que atacam a língua portuguesa e, portanto, atacam a essência, os fundamentos simbólicos da nacionalidade, né? De um lado, a esquerda identitária, né, que, na verdade, em termos simbólicos, linguísticos, ela pratica um ultraliberalismo, né, porque o que é o liberalismo? É a primazia do individualismo, né? O eixo do liberalismo é o individualismo, né? E os identitários são tão individualistas que eles se acham no direito de modificar toda uma língua, né, que tem séculos de história, séculos de formação, né? Ou seja, eles não estão nem aí para o processo histórico em que se criou aquela língua, para a substância histórica, para a substância popular daquela língua que se irradiou ao longo de um território e formou e ajudou a constituir uma nação. Eles não estão nem aí para isso. Eles acham que aquilo é uma opressão, né? O fato de haver uma língua como um fato objetivo, como um fato social objetivo, é uma opressão, e eles querem substituir por uma outra língua completamente arbitrária, né? E por que eles querem? Porque eles querem, simplesmente. Eles querem mudar porque eles querem, né? Ou seja, é a vontade individual deles de mudar, né? Então, isso é um ultraliberalismo no plano linguístico, né? Daí que a gente vê situações bizarras, né, como quererem acabar com os marcadores de gênero, né? Então, não tem mais, sei lá, não tem mais o artista, é o e-artista, não tem mais o artista, o artista, é e-artiste, né? Não tem mais, sei lá, o aluno, a aluna, né? E-alune, né? Tudo. O que é isso? Né? Eu não sei o que é isso, né? Não vou nem dizer que é a língua do Mussum, porque o Mussum tinha muito mais dignidade do que essas pessoas aí, né? Isso é o quê? Eu não sei. E perceba como isso é nocivo, porque isso subtrai a identidade a identidade que a língua permite atribuir às pessoas e às coisas, né? Então não tem mais homem e mulher, é uma coisa neutra, né? Uma coisa. E o que é uma coisa neutra? Não sei, as coisas têm gênero, né? As pessoas tem homem e tem mulher, né? Agora, a sexualidade da pessoa aí já é outra questão, né? Mas independente da sexualidade, tem homem e tem mulher. Algumas coisas são descritas no feminino, outras no masculino. Ou seja, o identitarismo, a pretexto de fazer uma defesa da diversidade, ele faz um nivelamento radical. Ou seja, ele acaba com a diversidade natural, com a diversidade espontânea que existe, né? Então, a diversidade que existe entre homem e mulher, a diferença que existe entre homem e mulher, eles querem subtrair isso num nivelamento e coloca o que no lugar? O indivíduo abstrato, que é o indivíduo liberal, né? Que é o indivíduo mercantil que não tem sexo, não tem gênero, não tem história, não tem personalidade, não tem absolutamente nada, só tem o seu desejo de quê? De consumir, né? Desejo de ser mais um cidadão do mundo abstrato aí, né? Largado por aí, né? Então, é curioso que o identitarismo vive falando em diversidade, mas ele é o primeiro a suprimir toda e qualquer diversidade que a própria língua já representa. A língua portuguesa já representa todas essas diversidades, né? Quando ela nomeia algumas coisas pelo feminino, outras pelo masculino, está tendo essa diversidade. E fora outros termos, né? Por exemplo, compatriota, né? Com que a gente abre aqui o programa compatriota, não tem um marcador de gênero na palavra em si, né? O marcador de gênero vem no artigo que é utilizado, se é o compatriota ou a compatriota. Agora, o que é compatriote, né? Isso não tem. Se alguém falar assim, empresários compatriotes, Compatriotics. Aí já pode ter certeza que não tem pátria nenhuma envolvida aí, porque compatriote não é termo de povo nenhum, de língua nenhuma. Esse é o trabalho do identitarismo. E o outro grupo é essa extrema direita, que ao fazer o culto da boçalidade, né, de certa forma está fazendo o culto da destruição linguística, da degradação linguística. Quando o Bolsonaro faz esses discursos
ralé, esses discursos de péssimo nível, que ele está degradando é a construção linguística do país. Porque ele, como presidente, ele não é só um indivíduo de direito privado, ele não é só o Jair, né? Ele é o presidente da República Federativa do Brasil, é a autoridade máxima do Brasil. Então, quando ele faz discursos em que o português dele não tem eira nem beira, não faz o lé com cré, na verdade ele está se utilizando da autoridade estatal que a pessoa dele tem para degradar o uso da língua portuguesa. Quando a gente pega os discursos do Getúlio Vargas, os discursos do Juscelino Kubitschek, os discursos do Jânio Quadros, né? A gente via ali uma construção linguística perfeita, né? Ou seja, eles valorizavam tanto a língua portuguesa que eles trabalhavam a construção frasal, eles trabalhavam o uso das palavras, o estilo, eles trabalhavam o estilo e a forma para aquilo ser uma representação digna do Brasil. Para aquele discurso, aquela forma, aquele estilo estar à altura da grandeza que eles defendiam para o Brasil. Quando o Bolsonaro faz um discurso todo esculachado, cheio de erro, né, a gente já vê uma degradação do país. Mas, a bem da verdade, isso não começa com o Bolsonaro, né? Já com a Dilma e até mesmo com o Lula, a gente já via esse tipo de coisa acontecendo. Principalmente com a Dilma, mas até do que com o Lula, né? Porque o Lula não falava errado. O Lula podia usar algumas expressões grosseiras de vez em quando, né? Tinha a língua presa, mas eu também tenho um pouco a língua presa, né? Enfim, isso não era um problema. Agora, com a Dilma é que começa essa glamorização do falar errado, do falar as coisas sem sentido, né? Das frases não terem nenhuma concatenação semântica, né? Com a Dilma começa a ocorrer a glamorização disso. E a esquerda, na época, defendia a Dilma, dizendo que a Dilma falava como o povo, que tinha que se aproximar do povo, você tinha que falar errado, igual o povo. Só que o Bolsonaro leva isso para um outro patamar. O Bolsonaro radicaliza isso, né? De certa forma, justiça seja feita, né? O Temer, nesse ponto, respeitava o nosso patrimônio imaterial, porque ele usava muito bem a língua portuguesa, né? Ou seja, ele respeitava a língua dos brasileiros, né? Poderia ter respeitado mais na reforma do ensino médio, né? Que essa reforma desastrosa do ensino médio que ocorreu, de certa forma, contribui para a generalização do analfabetismo, que já é bastante grave e vai ficar pior ainda mais com o ensino à distância agora, enfim, aí é destruição total do ensino da língua, né? Mas só para concluir essa minha intervenção, é curioso que na década de 90 o Olavo de Carvalho escreveu um artigo excelente sobre a língua portuguesa, sobre a importância da língua portuguesa para a unidade nacional do Brasil, para a identidade nacional do Brasil, né? Eu vou ver se eu acho esse artigo e coloco nos comentários. É um artigo excelente, né? Eu sugiro que todos leiam. Eu sugiro também que ignorem por um momento que foi o Olavo de Carvalho que escreveu, né? Tipo assim, pense que vocês não sabem quem foi que escreveu, porque o artigo realmente é muito bom. É uma pena que o Olavo de Carvalho tenha decaído tanto ao longo do tempo, mas a gente sabe que ele fez isso por interesses políticos anti-brasileiros. Hoje o Olavo de Carvalho fala mais dos Estados Unidos que do Brasil. Ele defende mais o Donald Trump do que o próprio Bolsonaro, né? O Olavo de Carvalho considera as questões lá do Trump, lá com as eleições, como se fossem mais importantes do que as questões do Bolsonaro aqui no Brasil, sendo que o presidente do Brasil é o Bolsonaro e não o Trump, né? Mas eu vou procurar esse artigo aí, vou colocar aqui, recomendo a todos a leitura, né? Do Olavo de Carvalho antes do Bolsonaro, antes do Steve Bannon. Valeu, Quintas. Eu só vou pegar um gancho seu antes de eu começar aqui a minha apresentação, de efetivamente entrar no tema, sobre essa questão dessas novas línguas biônicas que estão sendo propaladas por aí e tal. Eu não gosto nem de comentar sobre esse assunto, porque eu acho que você criticar, você comentar esse tipo de loucura, de sandice, você dá uma credibilidade que esse tipo de proposta não merece. Mas, fundamentalmente, isso parte de um erro primário, um erro pueril de distinção entre gênero gramatical, gênero linguístico, e gênero enquanto, ou o gênero biológico, ou enquanto o gênero como uma construção, um construto social.
por exemplo, você fala a cadeira e você fala o piano, mas nem porque você fala a cadeira no feminino linguístico, a cadeira ela é dotada de um órgão sexual feminino, ou então ela se constrói discursivamente como mulher. Da mesma forma, o piano ele também não é dotado de órgão sexual masculino e nem se constrói identitariamente como homem. Então, na verdade, isso aí parte simplesmente de uma confusão que é feita. Obviamente que quem promove isso sabe que isso é um engodo, que isso é uma mentira. Agora, muitas pessoas acabam comprando esse tipo de insanidade com o intuito de defender certas pautas políticas que são impostas a elas por essa mídia que a gente tem aí, especialmente nas redes sociais e na academia. Agora, começando aqui a minha apresentação, eu combinei com o Felipe Quintas que eu ia fazer uma apresentação sobre o papel da língua portuguesa na construção da unidade do Brasil. Então, eu fiz aqui uma pequena divisão da minha fala em 3 momentos. Primeiro, eu vou contar, assim, bem panoramicamente, a história do desenvolvimento, da chegada, da constituição e da unificação e, contemporaneamente, da desunificação, contemporaneamente, da tendência à fragmentação da língua portuguesa no Brasil. Em seguida, eu vou falar um pouco sobre alguns aspectos que são inerentes à língua portuguesa do Brasil e que tornam essa língua particular, ímpar no mundo, tornam essa língua um motivo de nós brasileiros nos orgulharmos dela. E, por fim, eu vou comentar aqui brevemente sobre algumas das ameaças, alguns dos perigos que se impõem odiernamente, contemporaneamente, à unidade da nossa língua. A língua que chegou aqui no Brasil em 1500, trazida pelos portugueses, ela já era uma língua consolidada. A língua portuguesa de Portugal, antes do período colonial brasileiro, ela era a mistura, ela era a polimerização de um conjunto muito diverso de civilizações e de línguas e de populações que passaram pela Península Ibérica. A gente pode incluir aí os iberos, os celtas, os visigodos, os árabes, os cartaginenses e, após a expansão ultramarina de Portugal, a gente também pode incluir alguns povos do Extremo Oriente, como é o caso dos malaicos, os povos do Sri Lanka, os chineses e os indianos. Então, todo esse caldeirão de influências linguísticas ele foi estruturado e foi unificado com a base da língua romana, que é o latim. A língua romana ela chegou na Península Ibérica tanto como um dialeto falado pelos romanos, especialmente pelos soldados que viviam nas legiões, esse dialeto que era chamado do sermo vulgaris, como ela também chegou como uma tradição literária, como uma língua culta, que foi trazida pelo governo imperial romano e foi imposta, tanto através de documentos, quanto através da tradição literária romana, a tradição de Virgílio, de Cícero, de Horácio, de Júlio César, dessa riqueza, desse fausto cultural que foi trazido pelos romanos. A língua portuguesa, ela se desmembrou da língua galega, no ano de 1290, pelo rei de Portugal, o rei Dom Dinis, que deu nascimento, deu origem à nossa língua portuguesa na sua versão de Portugal. No século XVI, nos anos 1500, a língua portuguesa ela fez a transição do que era chamado de português arcaico, lá em Portugal, que era o português especialmente do galego-português e da poesia trovadoresca, e ela se consolidou como uma língua moderna. Existem 3 marcos fundamentais da consolidação do português de Portugal como uma língua moderna. Em 1536, houve a publicação da gramática de Fernão de Oliveira, a gramática de língua portuguesa, que sistematizou pela primeira vez os dialetos que compunham a língua portuguesa e introduziu uma ordem de uma língua culta à língua portuguesa falada em Portugal na época. Além disso, no mesmo ano, houve a encenação do último ato do Gil Vicente, que é um autor, um dramaturgo muito importante de Portugal, chamado Floresta de Enganos, que também é considerado como um dos marcos de transição do português arcaico para o português moderno. E no mesmo século, no ano de 1572, houve a publicação da grande obra, da obra magna da cultura portuguesa, que são os Lusíadas de Luís de Camões, em que é traçada a epopeia ultramarina do povo de Portugal. Ao chegar aqui no Brasil em 1500, os portugueses se depararam com uma diversidade, com uma babel linguística de proporções pantagruélicas, gigantescas. A gente
estima, por alguns estudos filológicos, que havia no Brasil naquela época algo em torno de 1.500 línguas diferentes, que pertenciam a distintos troncos de línguas indígenas, sendo os mais importantes o tronco tupi e o tronco macro-G. O tronco tupi ele era mais falado no litoral e na região norte do Brasil, e o tronco macro-G ele era falado mais no interior, na região onde hoje em dia é Minas Gerais, onde é Goiás, onde é o Mato Grosso do Sul. Ao chegar aqui no Brasil, os portugueses também trouxeram os escravos africanos, que também introduziram mais uma grande pluralidade linguística, porque esses escravos eles vinham de regiões diferentes da África e falavam línguas diferentes. Os troncos linguísticos principais trazidos pelos escravos foram o tronco linguístico dos escravos sudaneses, que eram os escravos iorubás, o tronco linguístico dos escravos maleses, que eram as línguas que giram em torno de uma língua chamada Peul, e o tronco linguístico banto, que foram trazidos tanto pelos escravos da costa de Angola, quanto pelos escravos da costa de Moçambique. Isso tudo chegou no Brasil ao mesmo tempo, assim, do ponto de vista histórico, basicamente ao mesmo tempo, e os portugueses implementaram, a princípio, uma política de escanteamento, de secundarização do português. Os nobres que viviam aqui na colônia, que aqui só um parênteses, ao contrário do que a nossa historiografia liberal diz, o Brasil não foi colonizado só por degradados e criminosos. O Brasil tinha uma grande nobiliarquia, que quem já leu algum livro do Oliveira Viana, por exemplo, como As Populações Meridionais do Sul do Brasil, lá existem vários capítulos que são dedicados à descrição do que era essa nobiliarquia brasileira no período colonial. Esses nobres que aqui residiam, eles eram educados à luz do que se fazia na Europa, com uma educação clássica em latim. Aprendiam um pouco de português, mas o pilar fundamental da educação deles era a educação em latim. Em contrapartida, para a língua popular, a língua com fins comunicativos, a coroa portuguesa implementou uma política de fomento a línguas gerais, que seriam línguas que se baseariam nas línguas gerais que já eram faladas pelos indígenas, principalmente uma língua franca de origem tupi, e a introdução de alguns termos da própria língua portuguesa. A gente consegue perceber claramente essa tentativa, essa política que vai no sentido da confecção de línguas gerais de natureza de vertente indígena, com a gramática que foi produzida pelo José de Anchieta no século XVI, e que sistematizava justamente uma dessas línguas indígenas que era falada no norte do Brasil, que era o Iengatu. No sul do Brasil, também se falava uma língua geral, que também ficou conhecida como a língua geral, a língua indígena dos bandeirantes, que era o Abanhenga. Então a gente tinha, com o auxílio, com a ação política direcionada da coroa portuguesa, a formação dessas duas línguas gerais, o Iengatu no norte e o Abanhenga no sul do Brasil. E essa escolha da coroa de Portugal, ela se mostrou ao longo do tempo uma escolha correta, essa escolha do fomento de uma língua franca de natureza indígena. Por duas razões fundamentais. Primeiro, foi a existência de uma língua geral de matriz indígena que permitiu toda a campanha das bandeiras e da internalização das fronteiras e da expansão das fronteiras portuguesas para além dos limites do Tratado de Tordesilhas. É sabido que a grande maioria dos bandeirantes, e aí eu coloco o Pedro Teixeira, o Bartolomeu Bueno e tantos outros heróis que hoje em dia são caluniados pela nossa historiografia, é sabido que a grande maioria deles ou falavam português claudicante ou então falavam português como segunda língua. A grande maioria deles tinha a língua geral falada no Brasil como a sua língua mátria, como a sua primeira língua. Isso fica evidente no caso do próprio Bartolomeu Bueno, que ele era chamado de Anhanguera. E foi por conta da existência dessa língua geral que a expedição, as várias expedições das bandeiras se tornaram viáveis, porque, obviamente, eles adentravam o território brasileiro, que era um território inexplorado, e somente os indígenas que já habitavam lá, que conheciam os caminhos, que conheciam as trilhas seguras, que conheciam as vias dos rios e que poderiam dar essa instrução. Se não houvesse essa língua comum, muito dificilmente os bandeirantes teriam tido condições de suceder, de obter sucesso nas suas expedições. Além disso, foi graças à posse de uma língua comum de matriz indígena que, obviamente, não foi
graças apenas a isso, mas foi um dos fatores que permitiu as vitórias militares que o Brasil obteve, tanto contra os holandeses em Pernambuco, quanto contra os franceses aqui no Maranhão. Um caso interessante da gente pontuar é o caso da muito esquecida Batalha de Guaxenduba, que ocorreu em 1613, que foi uma das batalhas decisivas na expulsão dos franceses daqui do Maranhão. E essa batalha foi uma batalha que aconteceu para os portugueses em uma circunstância muito adversa, porque eles estavam encastelados na Baía de Catu, que é uma cidade que tem aqui no litoral do Maranhão, e encastelados lá em Catu, eles não tinham nenhuma frota naval e estavam com uma inferioridade significativa de homens. E foi por conta da capacidade de comunicação dos portugueses com os indígenas, porque os franceses também tinham na tropa deles vários indígenas, só que eles precisavam de tradutores para poder se comunicar com os indígenas, enquanto a maioria dos portugueses falavam uma língua geral e poderiam se comunicar diretamente com os indígenas. Então foi por conta dessa vantagem estratégica que os portugueses tiveram que as estratégias militares que foram implementadas pelo Jerônimo de Albuquerque e pelo Diogo de Campos, elas se tornaram bem-sucedidas, porque havia ali uma possibilidade maior de comunicação, havia ali uma intimidade linguística maior entre os portugueses e os indígenas quando comparado com os franceses. E foi graças a isso que a gente obteve sucesso na Batalha de Guaxenduba e conseguiu expulsar os franceses daqui do Maranhão. Essa política de fomento, de formação a línguas gerais, ela foi implementada em relação às línguas indígenas, mas obviamente ela não foi implementada em relação às línguas de matriz africana. Na verdade, foi implementada uma política contrária, uma política de fragmentação dessas línguas. O próprio Oliveira Viana fala no seu livro lá das populações meridionais do sul do Brasil de que havia uma regra tácita para que os latifundiários, os senhores de escravos, eles não trouxessem uma quantidade de escravos oriundos de uma mesma região da África, que eles misturassem. O Oliveira Viana diz que havia essa regra de mistura da escravaria. Essa é a terminologia que ele utiliza, justamente para que não houvessem rebeliões que seriam fomentadas por essa unidade linguística. Mas o que acabou acontecendo no Brasil é que, apesar desse tipo de tentativa de embargo, formaram-se também línguas gerais de matriz africana. Você tem dois casos que são válidos da gente salientar aqui, que é o caso de uma língua geral que é baseada no Iorubá, que foi formada na Bahia, e o caso de uma língua geral formada em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, que ela tem base banto. E essa formação dessas línguas gerais de matriz africana aconteceram por conta tanto dos quilombos quanto dos rituais religiosos que aconteciam nos latifúndios e que permitiram essa integração, essa troca linguística. Então, fundamentalmente, ao longo dos primeiros 2 séculos e meio de colonização portuguesa aqui no Brasil, o que se viu foi uma política de escanteamento, de secundarização do português. Isso começa a mudar no século XVIII. Primeiro tem uma efeméride importante, que é a vinda de um quantitativo enorme de portugueses para o Brasil na oportunidade, no aso do ciclo do ouro de Minas Gerais. Isso fica marcado, inclusive, pelo conflito lá dos Emboabas, em que a gente percebe que já havia ali uma tensão, uma fricção entre os portugueses e os brasileiros nativos, inclusive uma fricção linguística, porque muitos dos brasileiros nativos eles não falavam português, ou então falavam português como uma segunda língua, como uma língua adicional. Porém, essa inflexão ela começa a ocorrer com mais contundência a partir da chegada do Marquês de Pombal aqui no Brasil e da introdução das chamadas reformas pombalinas. Essas reformas pombalinas, obviamente, elas tiveram um escopo que abrangia mais do que apenas a questão linguística, mas no âmbito linguístico, existem 2 documentos que são dignos de nota. Existe o Diretório de 1758, que proibia o falar corriqueiro, falar cotidiano, das línguas gerais de matriz indígena aqui na colônia brasileira e introduzia a obrigatoriedade do uso do português, tanto em documentos oficiais quanto nas conversas cotidianas. Esse documento ele foi complementado pelo Alvará Régio de 1759, que era o Alvará Régio que fez a expulsão dos jesuítas que eram responsáveis justamente por esse cultivo, por esse fomento e pelo ensino, em um certo nível, da língua geral para os brasileiros. E
um terceiro movimento antes do período da independência, que marca esse ganho de prestígio, esse poder de unificação da língua portuguesa aqui no Brasil, é a vinda da família real para o nosso país, que, além de trazer um contingente importante de portugueses, ou seja, aumentar a quantidade de pessoas aqui na colônia que falavam a língua portuguesa em detrimento das línguas de matriz indígena, também a coroa aqui no Brasil, ela fez vários movimentos institucionais, ela criou instituições que deram mais prestígio e deram mais abrangência para a nossa língua portuguesa. Eu poderia citar a Biblioteca Régia, a Imprensa Régia, o Liceu de Artes. Então, esses movimentos eles foram, pouco a pouco, cimentando a unificação do nosso país em torno desse eixo da língua portuguesa. Em 1822 vem a independência, e a independência ela é embalada, ela é envelopada dentro de um sentimento nativista, um sentimento nacionalista e de valorização do elemento indígena, como uma forma de diferenciação em relação ao europeu. Esse sentimento, esse pensamento nativista, ele era expresso tanto no âmbito político quanto no âmbito intelectual literário. No âmbito político, tem dois documentos que são dignos de nota. Um deles é um texto escrito pelo saudoso e esquecido Visconde de Pedra Branca para um atlas linguístico que estava sendo produzido por um conde, acho que era o Conde de Montpellier, se eu não estou enganado. E nesse texto, o Visconde de Pedra Branca, ele enumera todos os elementos que ele considera distintivos do português brasileiro, ou que ele chamava de língua brasileira, em relação à língua portuguesa de Portugal. Um desses elementos é bem interessante. Ele fala que a doçura do português brasileiro diferencia da acidez, da acridão do português de Portugal. E esse elemento da doçura depois ele foi apontado por outros políticos importantes e influentes na época do Império, como, por exemplo, o Visconde de Taunay, como o Barão do Rio Branco, o Visconde de Itaboraí, e foi inclusive ressaltado pelo escritor português Eça de Queiroz, depois de ele ter recebido uma crítica muito contundente do Machado de Assis em relação a uma obra dele, ele usou esse termo de maneira pejorativa, chamando a língua portuguesa do Brasil de língua portuguesa com açúcar. Então, um dos documentos que se embebedou desse sentimento nativista foi esse texto do Visconde de Pedra Branca. Outro documento importante foi uma das cartas enviadas pelo José Bonifácio ao Conde de Funchal, em que ele introduz o elemento da língua portuguesa como um dos pilares fundamentais de sustentação e de construção do que viria a ser, na concepção do projeto do grande José Bonifácio, o Estado brasileiro. No âmbito literário, a gente também tem, ao longo de todo o século XIX, várias correntes literárias, várias correntes estéticas que incorporam esse elemento nativista na constituição da sua produção literária. A mais importante de todas é o romantismo literário, e aqui é importante fazer um parênteses, porque na escola a gente ensina às nossas crianças que existem três fases, três gerações românticas na literatura brasileira. Tem a primeira geração, que seria a geração nativista, tem a segunda geração, que é a geração do mal do século, do ultrarromantismo, que seria um romantismo mais individualista e mais trágico, e tem a terceira geração, que seria um romantismo mais crítico. Essa segmentação não faz o menor sentido, porque um dos autores românticos mais nacionalistas que nós tivemos foi o Castro Alves, que, via de regra, ele é incluído nesse último momento do romantismo. O próprio Casimiro de Abreu, que fazia parte da segunda geração escolar do romantismo, ele também foi um autor que teve uma grande produção de natureza nacionalista e nativista. Porém, dentro do universo literário romântico brasileiro do século XIX, a gente pode destacar dois autores que ganharam um relevo maior. O primeiro deles é o grande Gonçalves Dias, aqui conterrâneo do Maranhão, que tem duas obras absolutamente fantásticas e absolutamente indispensáveis, o poema da Canção do Exílio, que é muito conhecido, e a poesia lírica épica do Juca Pirama. E o outro nome, que também merece nota, é o nome do cearense José de Alencar, que esse é mais conhecido, o nativismo dele, que tem várias obras que são estudadas, inclusive, na escola, como o Birajara, a Iracema, que é a mais famosa de todas, o Guarani, que tem uma musicalização fantástica, feita pelo Carlos Gomes. Mas, pelo menos, isso aqui já chega no âmbito de uma crítica mais pessoal. Para mim, o cerne, a parte mais forte
e mais interessante do pensamento nativista do José de Alencar não está na sua prosa, não está nos seus romances, mas está na sua dramaturgia. Existe uma peça do José de Alencar que é chamada O Demônio Familiar. E nessa peça chamada O Demônio Familiar, ele introduz um personagem chamado Azevedo. Esse personagem Azevedo ele é sensacional, porque o Azevedo ele era um membro da baixa nobreza daqui do Brasil que foi estudar na Universidade de Sorbonne, na França. E ele volta ao Brasil e toda vez que ele é chamado a opinar sobre algum determinado tema, que não seja um assunto comezinho, que ele é chamado a dar um parecer sobre alguma coisa, ele só consegue dar esses pareceres dele em língua francesa. Ele gira uma chave no cérebro dele e ele só consegue se comunicar do ponto de vista intelectual em francês. E eu, há uns tempos atrás, eu publiquei um artigo que, inclusive, foi muito mal recebido aqui na minha instituição onde eu trabalho, e que eu falava sobre o complexo de Azevedo que muitos dos nossos intelectuais brasileiros acabam tendo, né? Essa incapacidade que muitos dos nossos intelectuais têm de se comunicarem, de pensarem em última instância a partir de termos do português. Do ponto de vista das ações institucionais tomadas pelo governo do Império, mais especificamente pelo Dom Pedro II, para esse processo de unificação da língua portuguesa como pilar central da nacionalidade brasileira, a gente tem que poderia ser a criação do Colégio Pedro II, na verdade não foi nem o do Pedro, né, foi no período regencial, em 1837, que foi justamente de lá do Pedro II que emergiram os gramáticos que ao longo do século XIX e no início do século XX pensaram e sistematizaram a língua portuguesa. Poderia citar aqui o grande Fausto Barreto, Júlio Ribeiro, o Carlos de Light e tantos outros gramáticos que vieram do Colégio Pedro II. E, além disso, em 1854, se não me falha a memória, houve a Reforma Couto-Ferraz, que, apesar de ser uma reforma que não tinha uma abrangência, uma capilaridade muito grande do ponto de vista educacional, ela ampliou o acesso das pessoas à educação. E, com isso, obviamente, fortificou a abrangência e a capacidade da língua portuguesa de unificar o nosso país em torno dela. Passando agora para o período da República Velha, a República Velha ela emergiu, depois da proclamação da República, com a promessa de revolucionar toda aquela sociedade supostamente atrasada que o Império tinha construído. Mas, na prática, do ponto de vista de políticas efetivas que foram implementadas para poder construir a nacionalidade a partir da língua portuguesa, a única mudança efetiva que aconteceu foi a mudança do nome do Colégio Pedro II, que mudou de Pedro II para Ginásio Nacional. Mas a política continuou a mesmíssima. A educação e o estudo sobre a língua portuguesa era feito basicamente por professores do Colégio Pedro II, que produziram gramáticas muito importantes no período. Eu poderia citar, por exemplo, a gramática de língua portuguesa do Said Ali, e a Antologia Nacional, que foi produzida pelo gramático Fausto Barreto e o literário Carlos de Light. Porém, o que faltou para a República Velha, do ponto de vista de políticas institucionais de sedimentação da nossa língua portuguesa, sobrou do ponto de vista de uma ebulição literária acontecida no período. Então, grande parte do nosso cânone literário ele foi produzido durante esse período da República Velha. Eu poderia citar aqui a poesia parnasiana do Olavo Bilac, a produção e a publicação da primeira edição do romance O Curtiço, do Aloysio Azevedo. Eu poderia citar aqui também, que merece nota, que também já foi citado pelo Felipe, aí, o Lima Barreto, com seu realismo, com algumas pitadas diferentes do realismo europeu. Também é digno de nota a produção etnológica e demográfica feita pelo Euclides da Cunha, que, na verdade, funda um gênero literário, que é a descrição demográfica e etnológica de natureza narrativa, especialmente com os sertões, mas ele também tem outras obras interessantes, como A Margem da História, que faz uma descrição da Amazônia. Porém, dentre todos esses autores que eu citei, o mais importante, ele que é o representante brasileiro do panteão dos grandes nomes da literatura mundial e universal, que é o nosso grande Machado de Assis. E o Machado de Assis ele é tão importante assim porque ele funda uma nova maneira de produzir um gênero literário, que é o gênero conto.
eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui compondo a nossa audiência extremamente qualificada do Felipe Quinta já tiveram a oportunidade de ler alguns dos contos do Machado de Assis, e que você percebe na leitura dos contos do Machado de Assis que existe uma espécie de uma fusão entre o elemento descritivo da história que está acontecendo, o elemento narrativo, e a própria narração do Machado de Assis, as perspectivas que ele vai apresentando, o jogo de cena, o jogo de imagens que ele vai compondo, chega um determinado momento que você não sabe mais o que é a concepção do narrador e o que é a descrição dos eventos que estão acontecendo. Isso se embaralha num determinado momento. Isso é uma técnica narrativa, uma técnica literária que foi concebida, que foi elaborada pelo Machado de Assis e que simplesmente não havia antes. Portanto, eu acho que o Machado de Assis, junto com o Borges, da Argentina, são os representantes aqui do continente americano como um todo, nesse panteão, nesse Olimpo dos grandes nomes da literatura universal. Outro momento importante na nossa tradição literária, que aconteceu na época da República Velha, foi a Semana de Arte Moderna de 1922. Foi importante por quê? Porque foi um outro momento de resgate daquele espírito nativista que estava lá um século atrás e também que se estendeu ao longo de todo o século XIX, no período da independência. O nativismo que foi introduzido pelos literários, pelos estetas da Semana de 22, ele pode ser dividido em duas categorias. Você tem um nativismo de caráter mais iconoclasta, mais destrutivo, mais corrosivo, que é representado na obra do Oswald de Andrade, especialmente no Manifesto do Pau-Brasil, de 24, e no Manifesto Antropófago, de 1928. Que é um retorno à nossa tradição como uma forma de contrapor, de antagonizar a tradição europeia. Em contrapartida, você tem um nativismo de caráter mais conservador e mais tradicionalista, que é proposto especialmente pelo Cassiano Ricardo e pelo Plínio Salgado, que tem como uma grande obra representativa o romance Martim Sererê, que foi escrito pelo nosso grande Cassiano Ricardo. Passou-se a República Velha, houve a Revolução de 30, e com a Revolução de 30, todas essas medidas institucionais que ficaram represadas ao longo do período do Império e da República Velha, elas foram tomadas praticamente todas de uma vez só no governo Getúlio Vargas, que é a razão porque eu imputo ao governo Getúlio Vargas o título, o estatuto de, dentre as lideranças políticas que já estiveram aqui nesse país, que já governaram o nosso país, aquela que mais contribuiu para a unificação linguística do Brasil em torno da nossa língua portuguesa. Já em 1933, o Getúlio Vargas ele desce uma portaria em que ele estabelece a unificação e a padronização de todas as normas ortográficas e de pronúncia, de prosódia, ortoépicas, para usar um termo mais técnico, no Brasil. Então, toda aquela bagunça que existia na época da República Velha, uma hora você grafava uma palavra com Y, outra hora com I, outra hora com X, outra hora com Z, aquela bagunça, aquela confusão, ela parou de existir a partir da padronização que foi realizada pelo nosso grande Getúlio Vargas. Em 1938, o Getúlio Vargas ele desceu a portaria de número, se eu não estou enganado, 406, de 1938, que era uma portaria que versava sobre a questão da imigração no Brasil, que estava se avolumando com a chegada de muitos imigrantes italianos e de muitos imigrantes japoneses e alemães. Nessa portaria, o Getúlio Vargas ele baixa várias regras relacionadas com a utilização do idioma português nessas comunidades que eram formadas majoritariamente por imigrantes. Então, o Getúlio Vargas, ele primeiramente, ele proíbe a comunicação nessas línguas alóctones, né, línguas trazidas pelos imigrantes aqui no Brasil. Ele introduz uma proibição da impressão de materiais nesses idiomas de imigrantes. Ele também incentiva a construção de escolas nessas comunidades que são majoritariamente compostas por imigrantes. E ele também introduz a substituição de professores que fossem falantes de línguas que não o português, nas escolas que ficavam localizadas justamente nessas comunidades. E aqui eu queria fazer uma pontuação, só uma pausazinha aqui no meu panorama histórico, para poder falar um pouco sobre a justificativa dessas políticas que foram implementadas pelo Getúlio Vargas. Porque na nossa historiografia, inclusive na área de letras,
a gente tem muita desinteligência, muita desinformação em relação a essas políticas, que são, via de regra, classificadas ou como atos de autoritarismo, ou então como atos de xenofobia. Inclusive, tem algumas pessoas translocadas que classificam isso como atos de eugenia do Getúlio Vargas. Na verdade, estava acontecendo é que, em primeiro lugar, o Getúlio Vargas ele tinha, obviamente, uma política de valorização cultural do Brasil, que está presente em outras áreas que vão além da linguagem, a valorização do samba, a valorização da capoeira, e por aí vai. Além disso, o Getúlio Vargas ele tinha uma política ativa e agressiva de unificação linguística do Brasil, justamente porque ele tinha consciência do papel da linguagem na construção do arcabouço nacional, do arcabouço da brasilidade. É graças ao Getúlio Vargas, fundamentalmente, que hoje no Brasil a gente tem essa unidade linguística, com alguns pequenos enclaves de outras línguas, especialmente línguas indígenas, mas fundamentalmente a maioria dos indígenas também falam português. Então no Brasil a gente tem praticamente uma unidade linguística. Isso se deve muito à ação do Getúlio Vargas nesse momento específico, em que estavam se formando comunidades que eram falantes de línguas estrangeiras, línguas alienígenas ao nosso país. Ademais, também vale ressaltar que essa medida ela foi implementada em um momento específico, um momento histórico específico, um momento em que era sabido do governo brasileiro que o governo nazista e o governo fascista estavam introduzindo dentro desses imigrantes, desse contingente de imigrantes que chegava ao Brasil, elementos nazistas e fascistas para fazer a radiação ideológica dessas ideias aqui no Brasil. Inclusive, sabe-se que muitos deles participaram de forma ativa no que ficou conhecido como a intentona integralista aqui no nosso país, em 1938. Então, o que o Vargas estava fazendo, fundamentalmente, era proteger o povo brasileiro contra a emergência desse tipo de ideologia absolutamente antagônica à nossa existência mestiça, à nossa existência parda, à nossa existência morena. Você imagina o que seria a tragédia inominável que não seria você ter um governo de vieses nazistas aqui no Brasil? Então, o que o Vargas estava fazendo era nos proteger. Nesse sentido, ele agiu de forma muito positiva, de forma muito alvissareira, e, na verdade, ele pecou, em alguns aspectos, por não ter sido mais firme. O governador, na época de Santa Catarina, que era o Nereu Ramos, ele tomou medidas muito mais duras em relação ao que estava acontecendo lá em Santa Catarina, na formação dessas comunidades imigrantes, inclusive baixando uma portaria, agora não vou me recordar qual é o número da portaria, depois eu posso até mandar para o Felipe Quintas, em que instituía que quem daria as aulas de educação física nas escolas dessas comunidades seriam militares, justamente para fazer essa supervisão pedagógica e supervisão também no sentido policial da atividade desses grupos. Então, se há uma crítica que se pode fazer ao Getúlio Vargas nesse aspecto, é uma crítica por ele ter sido demasiadamente brando, que ele poderia ter tomado medidas mais duras, mas mesmo assim foram ações fundamentais para a constituição da nossa nacionalidade. E tem também um aspecto que merece ser mencionado, que é o aspecto educacional. Eu falei que houve um imobilismo do ponto de vista de políticas educacionais durante esse período, o período do Império e o período da República Velha. Em Getúlio Vargas, houve duas grandes reformas educacionais que, na prática, fundaram o sistema de educação pública no Brasil e é basicamente o que a gente tem até hoje. Tá? Todo o sistema de seriação que existe no Brasil com as séries, hoje em dia são chamados de anos, né? Primeiro ano, segundo ano, tudo isso aí foi pensado na reforma que foi nominada de reforma Francisco Campos, porque o Francisco Campos ele era o ministro naquela época no governo do Getúlio Vargas. E essa reforma ela foi peculiarmente especial justamente pelo fato de ela ter centrado, de ela ter afirmado a centralidade da língua portuguesa nesse sistema educacional. A língua portuguesa era de todas as disciplinas a que tinha a maior carga horária e ela estava presente em todas as séries. Então foi essa afirmação da unidade brasileira a partir da unificação que é produzida pela língua portuguesa, que foi produzida na reforma do Francisco Campos. Pouco depois, a partir de 1936, quem tomou a liderança da pasta foi o grande, esquecido também, Gustavo Capanema, que fez a reforma que, se continuasse sendo implementada, porque depois que aconteceu o golpe de 45, que o Getúlio Vargas foi derrubado, essa política que foi idealizada pelo Gustavo Capanema foi simplesmente escamoteada. Quebraram as pernas do que seria a política educacional do Capanema. Mas se ela continuasse sendo implementada, eu não tenho a menor dúvida de que essa nação hoje em dia seria certamente a maior nação que existe no concerto de nações contemporâneas.
A reforma do Capanema, ela partia do seguinte princípio. Ela partia do princípio de uma educação de valores, uma educação axiológica. Essa educação de valores, ela tinha como objetivo fundamental formar no coração do jovem brasileiro o amor e a convicção de defesa, de valorização da sua nacionalidade, no caso de valorização da brasilidade. Encavalado a isso, essa reforma de caráter axiológico, ela também incrementava uma educação de caráter técnico-profissional com uma educação de caráter que se chama propedêutico, de caráter humanista, as filosofias, as sociologias e por aí vai. Poderia ficar horas aqui falando da reforma do Capanema, porque é algo simplesmente sensacional, mas eu vou comentar só 2 pontos. A literatura, ela era o eixo condutor de todas as disciplinas que foram esquematizadas na reforma Capanema, justamente porque a literatura era vista como essa correia de transmissão de valores, valores que eram alinhados à construção do Brasil, na formação de cabeças dos nossos jovens que tivessem esse compromisso com a construção do Brasil. E, ademais, para aquelas pessoas que diziam que o Getúlio Vargas ele era xenófobo, que ele era fascista, e por aí vai, foram introduzidos o ensino de 5 idiomas estrangeiros na reforma Capanema. O ensino do grego, o ensino do latim, o ensino do francês, o ensino do inglês e o ensino do espanhol. Tudo isso a partir de uma metodologia que foi elaborada por um professor do Colégio Pedro II chamado Carneiro Leão, que era uma antecipação do que veio a ser a metodologia, entre aspas, oficial de ensino de línguas a partir dos anos 80. Ele já, pioneiristicamente, já antecipava isso na década de 20, que é o método chamado de método comunicativo de ensino de línguas, que foi elaborado pelo linguista britânico Del Hymes. A reforma Capanema, a concepção de ensino de língua estrangeira que havia na reforma Capanema, já era incorporando essa ideia de um ensino comunicativo de línguas. O Getúlio Vargas ele foi derrubado em 1945 e logo em seguida ao golpe que derrubou Getúlio Vargas foram tomadas medidas de vertente de concepção liberal que desfinanciaram todo o bojo de recursos que viria para financiar esse modelo educacional que foi pensado pelo grande Gustavo Capanema. Essas medidas elas tiveram como base ideológica o pensamento de 2 pensadores liberais que são muito consagrados, inclusive hoje em dia, que é o senhor Eugênio Goudin, eu chamo de Eugênio Goudin, e o Otávio Gouveia de Bulhões, que tiveram uma participação muito influente no governo do Gaspar Dutra. Com essa quebra de pernas da reforma Capanema, a educação brasileira ela foi perdendo aquele viço que formou as nossas grandes gerações dos anos 50, 60 e 70. Esse processo de destruição ele foi consolidado com a promulgação das LDBEM, das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961, em que houve um grande empobrecimento tanto do ponto de vista dos recursos, quanto do ponto de vista curricular do ensino que era proposto no Brasil. E esse empobrecimento ele foi justificado pelo ministro da Educação da época como uma forma de tornar a educação mais acessível, porque, na perspectiva dele, a educação, o modelo educacional que era proposto pelo Capanema ele não era acessível à maioria da população. Infelizmente, essa política ela não foi revertida no período dos militares, que tiveram, especialmente os militares gaúchos, o Médici, o Rastazzo Médici e o Ernesto Geisel, eles tiveram um papel importante no resgate de alguns elementos simbólicos brasileiros, porém, eles não reverteram essa política. Em alguma medida, eles até agravaram, porque com as LDBEM, as Leis de Diretrizes de Base da Educação Nacional de 1971, além de eles não reverterem a quantidade de tempo dedicado no currículo para o ensino de língua portuguesa, eles também introduziram uma concepção estritamente técnica do ensino de língua portuguesa. Inclusive, a disciplina de língua portuguesa ela foi renomeada como disciplina de comunicação e expressão em língua portuguesa. E todo o ensino do cânone literário, o ensino da gramática, da norma culta da língua, ele foi substituído por atividades que iriam, em alguma medida, aprimorar a capacidade comunicativa dos alunos. Com isso, chegamos agora na nossa fase atual, que é a nossa maravilhosa Salve, Salve República Nova. Não sei se vocês perceberam, mas ao longo dessa minha apresentação, apesar de alguns solavancos, apesar de algumas vacilações, eu descrevi um processo
que ele foi um processo contínuo de unificação linguística do país. Desde a chegada dos portugueses, quando eles fomentaram a introdução, o surgimento de uma língua geral de matriz indígena, o que eles estavam fazendo era unificar, em algum aspecto, o país em torno de uma língua. Isso foi acontecendo com a Reforma Pombalina, com a independência e por aí vai. A partir da democratização de 1985, e mais especificamente da nossa Constituição de 1988, a gente tem uma inversão, a gente tem uma reviravolta nesse processo. A gente entra numa fase da história brasileira, do ponto de vista linguístico, de fragmentação, de desconstrução da unidade linguística do país. Isso dá logo a partir do texto constitucional. A Constituição de 1988, ela é a primeira das nossas constituições que introduz o português como língua oficial. A princípio, isso pode parecer uma medida de caráter nacionalista. Porém, no próprio texto constitucional, ela adere a um conjunto de discussões que estavam muito prementes na época da Constituição, que eram discussões em torno de direitos linguísticos. Todas essas discussões elas foram culminar no Protocolo de Barcelona, de 1996. E esses direitos linguísticos, na própria Constituição, eles foram estendidos aos povos indígenas do Brasil. Na época, ninguém reclamou, todo mundo achou muito bom, todo mundo achou muito bonito, mas isso criou uma contradição. Que a partir do momento que você diz que o português é a língua oficial do país, você diz que todos os documentos, todas as ações governamentais, elas têm que ser implementadas, inclusive a educação, em língua portuguesa. E como você criou essa exceção para os povos indígenas, você acabou tendo uma contradição interna na Constituição que foi resolvida com a criação de um conceito jurídico meio translocado, meio maluco, que é o conceito de línguas cooficiais. O português ele virou a língua oficial do Brasil, com a nossa Constituição de 88, mas surgiram línguas cooficiais. Até o ano de 2002, não houve nenhum tipo de pleito do surgimento, do reconhecimento, melhor dizendo, de alguma língua cooficial. Porém, em 2002, foi reconhecida a nossa língua brasileira de sinais, a Libras, como língua cooficial do Brasil. Na carona da Libras, na carona da língua brasileira de sinais, no mesmíssimo ano, no ano de 2002, o município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, ele também estabeleceu como línguas cooficiais do município as línguas tucano, Yengatu e Baniwa. Então, no município de São Gabriel da Cachoeira, nós tínhamos o português como língua oficial e como línguas cooficiais, gozando do mesmíssimo estatuto jurídico que o português, essas três línguas. Atualmente no Brasil, eu vou tomar a liberdade de ler aqui para vocês, eu separei um quadrinho aqui, nós temos uma infinidade de línguas cooficiais no nosso país neste momento. Eu vou ler aqui para vocês. Além dessas que eu já falei em São Gabriel da Cachoeira, no município de Tacuru, no Mato Grosso do Sul, a gente tem a língua Guarani como língua cooficial. No município de Tocantinha, no Tocantins, a gente tem a língua Aquê-Xerente como língua cooficial. Bonfim e Cantá, em Roraima, a gente tem as línguas Macuxi e Wapichana como línguas cooficiais. No município de Uiramutã, também em Roraima, a gente tem a língua Ingaricó. No município de Maués, no Amazonas, a gente tem a língua Saterê-Mauê. E no município de São Félix do Xingu, no Pará, a gente tem a língua Mabengoncre. Todas essas são línguas cooficiais do nosso Brasil, nesses municípios, línguas de matriz indígena. Só que, o que acabou acontecendo? Obviamente, esse direito ele teria se estendido também para as outras línguas que não são línguas de matriz indígena, que são línguas chamadas de línguas alótones, línguas que foram trazidas pelos imigrantes. Na verdade, não são nem línguas, são dialetos, mas que foram classificadas pelo governo brasileiro como línguas. Então, além das línguas cooficiais de matriz indígena, a gente tem no Brasil como línguas cooficiais de matriz europeia. Do pomerano, da língua pomerana, que na verdade é um dialeto do alemão, a gente tem o pomerano como língua cooficial nos municípios de Laranja da Terra, no Espírito Santo, Santa Maria do Jetibá, no Espírito Santo, Pancas, no Espírito Santo, Vila Pavão, no Espírito Santo, Canguçu, no Rio Grande do Sul, Domingos Martins e Itarana, no Espírito Santo, Pomerode, Santa Catarina, São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul, e Espigão do Oeste, em Rondônia. Como a língua urisquiana, que também é um dialeto do alemão, como língua cooficial, a gente tem nos municípios de Antônio Carlos, em Santa Catarina, e no município de Santa Maria do Herval, no Rio Grande do Sul. O talian, que também é um dialeto da língua italiana nesse caso, ele é considerado língua cooficial nos municípios de
Serafina Correia e Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Nova Erechim, Santa Catarina. Nova Roma do Sul, Bento Gonçalves, Paraí, Fagundes Varela, Caxias do Sul, Ivorá, Antônio Prado, Camargo, Nova Paduá e Gabiju, tudo no Rio Grande do Sul. E nós também temos o alemão, a própria língua alemã, como uma língua cooficial no município de Pomerode, em Santa Catarina. Então, agora no Brasil, eu não fiz as contas aqui, mas a gente tem essa infinidade de línguas cooficiais gozando dos mesmíssimos direitos jurídicos que o português tem. Portanto, nesses municípios, o município, o poder municipal, tem que prover sinalização de rua nessas línguas, tem que prover ensino, educação nessas línguas. Eu vou chegar na parte do ensino. O que acaba acontecendo? No ano de 2010 é criado o INDL, que é o Inventário Nacional de Diversidade Linguística. Esse órgão ele é vinculado ao IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e ele tem por mandado catalogar e fazer valer os direitos linguísticos de todas as línguas presentes no Brasil. Então, na verdade, esse INDL, ele nada mais é do que uma usina de criação de novas línguas cooficiais. E é isso que ele tem feito. Grande parte dessas línguas aqui que eu citei para vocês, elas foram catalogadas e foram cooficializadas pelo nosso grande INDL. Porém, existe um problema prático nesse processo de cooficialização, que é o fato de que você tem que fazer município por município. Então, isso acaba tornando esse processo muito demorado, muito trabalhoso, e por aí vai. E também existe um problema ali de você ter uma concertação política em torno disso, porque, por exemplo, em muitos municípios do Norte, e até aqui no Nordeste, onde eu estou, existe um certo antagonismo em relação aos povos indígenas, então é difícil de você conseguir isso. Porém, para tentar passar por cima desses problemas, no ano de 2019 foi proposto o projeto de lei, eu vou ler aqui, número 3074, que ele é de autoria do deputado, nobilíssimo deputado Dagoberto Nogueira, do PDT do Mato Grosso do Sul, e que na Comissão de Direitos Humanos contou com a preciosíssima relatoria do deputado Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco. Esse projeto, se ele for aprovado, ele vai simplesmente gerar a cooficialização automática a nível municipal, estadual e federal de todas as línguas faladas no Brasil e catalogadas pelo nosso INDL. Portanto, todas essas línguas aqui que eu citei, mais as que porventura surjam no nosso país, elas vão se tornar línguas cooficiais, ou seja, línguas que gozam do mesmíssimo status que o nosso português brasileiro goza. Isso é no âmbito só das políticas linguísticas, mas é mais preocupante ainda o que tem acontecido no âmbito das políticas educacionais. Em linha com a Constituição de 88, em 1996 foram promulgadas as LDBEM, que são as Leis de Diretrizes e Bases Educacionais Nacionais, que foram inclusive batizadas de LDBEM da Lei Darcy Ribeiro. E em linha com a Constituição, as nossas LDBs, elas oficializaram o idioma português como a língua oficial de instrução nas nossas escolas, porém, relativizaram, flexibilizaram no caso dos povos indígenas. Ato contínuo, surgiram no país as chamadas escolas bilíngues, que são escolas em que parte da instrução é feita em um idioma estrangeiro. Não é que é ensinado, por exemplo, inglês, francês, espanhol. Não, é parte do currículo que os alunos estudam lá, geografia, história, física, química, que é ensinado nesse idioma estrangeiro. O que acontece? Logo em seguida, surgiram outras escolas que não eram apenas escolas bilíngues, que eram escolas chamadas de escolas internacionais, ou internacionalizadas. Essas escolas internacionalizadas, elas, além de ter grande parte do seu currículo ensinado em uma língua estrangeira, elas importavam um currículo de um outro país, que não tinha nada a ver com os nossos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, nem agora tem nada a ver com as BNCCs, né, que são as bases curriculares da educação brasileira. Por exemplo, existe uma escola muito conhecida nas capitais brasileiras, que é uma escola chamada Maple Bear. Essa escola Maple Bear, ela ensina as nossas crianças utilizando um currículo canadense. Então, o que as crianças que estudam na Maple Bear estão estudando é algo que foi estipulado pelo governo canadense, pensando na educação dessas crianças lá do Canadá. E a gente simplesmente pegou esse documento,
no caso a escola Maple Bear, e utilizou como base de ensino das nossas crianças aqui no Brasil. Não fora isso suficientemente ruim, no ano de 2014, o município de Niterói, no Rio de Janeiro, ele também introduziu essa mesmíssima política, inaugurando uma série de escolas bilíngues. Eu acho que tem uma escola no bairro de Charitas, tem uma escola bilíngue português, francês, e você tem outras escolas também no município de Niterói. Tem Maple Bear aqui em Niterói, sim. Né? Tem até no Maranhão, tem Maple Bear. São Francisco, Piratininga, tem mais de uma unidade de Maple Bear em Niterói. Inclusive uma escola particular caríssima daqui de Niterói, o Gay Lussac, né? Ele introduziu o ensino bilíngue há coisa assim de uns 10 anos atrás, né? Ou há 10, 15 anos, né? Então os alunos têm muitas aulas em inglês, né? Então ao invés dele ter uma aula de química em português, tem uma aula de química em inglês. E o colégio nem é um colégio estrangeiro, porque no Rio de Janeiro, capital, você tem as escolas de outros países, né? Então você tem a escola americana, até onde o Gregório do Vivier estudou, que é R$7.000 a mensalidade, quer dizer, era R$7.000 mais ou menos 5 anos atrás, né? Já deve tá mais caro, né? Então tem a escola americana, tem a escola britânica, que fica em Botafogo, tem a escola Corcovado, que é alemã, tem o Liceu Franco Brasileiro, né? Que tem uma coisa assim mais de francês, bilíngue de francês, né? Enfim, você tem várias escolas bilíngues no Rio de Janeiro, geralmente para o público de classe média alta, classe alta, justamente para que a elite do país se forme sem estar ligada aos valores, às tradições, às práticas do próprio país. Ou seja, para formar uma elite entreguista, para formar Paulo Guedes, para formar Djamila, para formar Márcia Tiburi, né? Para formar Mourão, né? Sérgio Moro é para isso que serve. E Niterói, como tem uma presença muito alta de classe média alta, classe alta, né? Então tem bastante escola bilíngue também. Escolas que começam desde quando é criancinha. Ou seja, a socialização primária já é feita em termos de referências alheios ao Brasil, alheios ao pertencimento brasileiro. Ou seja, está se formando gerações inteiras de pessoas sem nenhum vínculo de identificação com o Brasil. E como essas pessoas muito provavelmente serão as que ocuparão os cargos de alto nível no futuro, os cargos da administração pública, da tecnocracia estatal e empresarial, então a gente já viu como está se formando esses quadros, né? Está se formando para não gostar do Brasil, para não se reconhecer no Brasil. Mais do que não gostar do Brasil, estão sendo formados para não se reconhecerem no Brasil. E como isso começa? Pela língua, pela alienação linguística, né? Ou seja, eles aprendem na escola uma língua que não é a língua que eles vão usar na rua, mas não é aprender para conhecer, é aprender para viver aquela língua. Então a escola faz com que eles vivam uma língua que não é a deles, uma língua que não é a do povo em que eles estão inseridos, né? Isso é a destruição de um país, né? Porque você forma uma geração de pessoas que depois vai querer ir para fora do país e só vai ver o Brasil como uma forma de ganhar dinheiro, né? Como um meio para extrair dinheiro e bancar o padrão de vida no exterior. Então isso é gravíssimo. E como isso começa? Pela língua, né? A alienação linguística é a primeira das alienações.